Olá, meu nome é Silvana Soeiro, sou delegada de polícia e estou aqui começando um programa com vocês. É o programa Vivendo em Segurança. É um programa pensado para você e sua família, para que vocês possam construir uma família segura e tomar todas as decisões além da direção do Espírito Santo, com informações suficientes para que essa decisão seja a melhor decisão. Então, e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. É uma convidada que eu conheço dela desde jovem, então a trajetória dela, jurídica e como profissional, muito importante. O nosso programa hoje é falar sobre acidentes, prevenção de acidentes, sobretudo com crianças. Nós estamos na época de férias e você e sua família precisam dessas informações para que possam prevenir qualquer acidente com seus filhos. E a Fabiane, que é a nossa convidada, Fabiane Pavani, ela é major do Corpo de Bombeiro. Atualmente, ela é chefe do Departamento de Integração e Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ela é instrutora de atendimento pré-hospitalar para curso de formação e habilitação da corporação. Possui curso modular de atendimento pré-hospitalar, de resgate técnico, de resgate veicular. Além disso, ela está há aproximadamente 18 anos no Corpo de Bombeiro e possui uma grande experiência com prevenção de acidentes. Fabiane, eu conheço desde jovem, como eu falei, tem uma trajetória muito bonita. Para você que é jovem, está conosco, vai poder também se inspirar nessa pessoa, que eu também me inspiro. Então, assim, hoje eu estou aqui com uma convidada que eu conheci quando estava fazendo oceanografia e depois entrou no Corpo de Bombeiro e tem uma trajetória brilhante. E quando eu pensei no programa, eu pensei em você, porque eu lembro que nós estávamos num curso, quando você foi promovida a major. E aí a gente passa um filme na nossa mente, porque a gente vê as promessas do Senhor cumprindo na nossa vida, e eu vi as promessas do Senhor. Né? A gente sabe que ser mulher e ser serva do Senhor numa corporação, no serviço público e, sobretudo, numa corporação militar, que é o Corpo de Bombeiro, não é fácil. E eu gostaria que você primeiro, Fabiane, falasse para nós, né, Major, sobre como é que é ser Corpo de Bombeiro, a sua escolha, como é que foi? Silvana, tem muito tempo já que a gente se conhece, né? Um tempinho. Não vamos revelar não desde quando, senão vai complicar a nossa vida. Deixa eles pensarem que a gente é novinha, né? Então, eu escolhi o Corpo de Bombeiros antes de casar. Eu falo que eu casei, né, na igreja, né? Meu esposo, um diácono, hoje em Taboazeiro. E quando a gente casou, nós éramos 2 civis. Entretanto, o Senhor tinha feito várias promessas na nossa vida, né? E a gente foi confiando na promessa, casamos e antes de casar, ele viu esse concurso público. Como você falou, eu fazia oceanografia na UFES e ele viu esse vestibular, que era via UFES também, para o Corpo de Bombeiros. Eu lembro que na época eu falei, nossa amor, mas né, tinha muito tempo que eu não estudava conteúdo de ensino médio e era vestibular. A gente está juntando todo o recurso para o casamento, porque né, a gente sabe quanto custa. E ele, não, eu vou pagar, vou se inscrever e você vai. Você só tem uma missão de ir. E era bem próximo da nossa época de casamento, né? Da nossa data de casamento. E eu fui, e o Senhor nos deu a vitória. Eu casei no dia 15 de março, né? De 2008. E eu fui no casamento. E isso foi no sábado. Na segunda-feira foi o TAF. Então, eu casei, tive domingo, segunda-feira eu tive que ir fazer o TAF. E só para falar para quem está nos assistindo, o TAF, gente, é uma fase do concurso onde a gente tem que fazer a habilitação física. Então, a gente tem que correr um tanto. No caso do Corpo Bombeiro, ela deve falar o que precisa, né, fazer. Eu tive que correr, nadar, fazer abdominal, subir na corda e apoio. E tem um tempo e a quantidade que a gente precisa fazer para ser aprovada. É uma das fases do concurso. E aí, graças a Deus, vencemos essa etapa, né? Fui aprovada. E logo depois eu tive que ir para Minas Gerais. E aí ele ficou e eu fiquei 3 anos em BH. E 1 ano depois que eu estava em BH, ele passou como militar. E aí conto essa história, falo assim, nós quando casamos, éramos 2 civis e hoje nós somos 2 militares dentro de casa, os 2 concursados. Então, assim, foram
Eu gosto muito daquele versículo, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque muitas coisas, depois que nós casamos, o Senhor fez por nós mesmos. E sim, depois de muito tempo, a gente olha para trás, né? E vê quantas vitórias o Senhor nos deu. Eu falo, nossa, eu sou major hoje, mas quem me conhece hoje, né? E Não. ser major, gente, ser mulher e ser major é uma coisa muito. Você não sabe a complexidade disso na instituição. Eu sou mulher e sou também, faço parte da carreira da segurança pública, é bem complexo. E ser serva do Senhor, mais complexo ainda. E o Senhor tá prometendo, tá assim, tá cumprindo as promessas e cada vez mais a gente está vendo essas promessas cumprindo. Recentemente, o meu pai desceu as águas. E você me conhece há muitos anos, né? Então você sabe que a gente tinha uma promessa do Senhor e desde criança, né? Hoje eu tenho, vou confessar, eu tenho 41, vou fazer 42 daqui a um mês. E assim, desde criança a gente vai à igreja, meus pais não iam, e aí tem uma história, né, por trás, assim, minha mãe sempre incentivando, mas a gente, 5, 6 anos, ia sozinho. Mas desde pequeno o Senhor tinha falado que ia fazer uma obra nesse lar. E ah, hoje é dia 13, né, de janeiro, isso tem dia 14, desculpa. Deve ter 10 dias, não, 15 dias, né? Meu pai desceu as águas. E aí, Mais uma promessa do mais uma Senhor. promessa E cumprida. o nosso programa é Família Segura, né? Você foi uma jovem, uma criança, uma jovem que cresceu na presença do Senhor. Você cresceu com essa segurança de saber que as promessas do Senhor iam ser cumpridas, né? Glória a Deus, E foi eu acho mesmo. que fico muito feliz por estar aqui, por isso a escolha, porque a gente conhece a sua história e a gente queria também que os jovens que estão nos assistindo se inspirassem nesse tipo de história. História de pessoas que cresceram e que estão em posição de destaque, de autoridade, que hoje representam o Estado do Espírito Santo, não só a nível estadual, mas no nível do nosso país e até mesmo no exterior, levando o nome de uma corporação, mas dentro de si guardando uma promessa, que é a promessa do Senhor, né? Que é essa segurança de viver no Senhor, né? E aí, falando do seu trabalho, o que que hoje você desempenha no Corpo de Bombeiro do Estado do Espírito Santo? Hoje eu sou chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Hoje eu estou na Defesa Civil, né, trabalhando ordinariamente. Entretanto, a gente faz vários projetos, né, Silvana, inclusive um deles está relacionado ao nosso tema que a gente vai falar sobre segurança, né, de acidentes domésticos, que é a parte do atendimento pré-hospitalar. A gente faz projetos de educação nas escolas com relação à prevenção de acidentes, de primeiros socorros. Nas escolas nossas de habilitação e formação, a gente ensina, né, instrui sobre atendimento pré-hospitalar, sobre primeiro socorro, suporte básico de vida. Então, toda essa parte de atendimento ao ferido, à vítima, então é cadeira, né, da minha disciplina que eu ministro nas escolas de formação. E também essa parte de prevenção que a gente tenta, né, sempre a abertura nas escolas, para a gente falar sobre prevenção de Então, hoje, acidentes. além de coordenar, você também faz parte da formação dos novos integrantes do Corpo de Bombeiro. Sim, Então, sim. para aqueles que vão ingressar, que querem fazer a prova, a Major Fabiane será a professora de vocês. Terão contato comigo. Terão contato com você. Isso é muito importante, muito legal, né? E a gente vê que tem muitos acidentes no Brasil. Eu estava vendo aqui no site Criança Segura que acidentes são as principais causas de morte em crianças de 1 a 14 anos. Por média, por ano, são 3.300 meninos e meninas que morrem por esse motivo. E são 112 crianças que são internadas no país em estado grave por acidentes domésticos. Então, para falar um pouquinho sobre acidentes domésticos e a prevenção, o que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo? Então, tem lugares na casa que a gente tem que dificultar o acesso de crianças. Um exemplo é a cozinha. Então, eu sempre falo, né, primeiro, né, nada substitui a supervisão de um adulto. Então, a gente sempre tem que estar de olho nas nossas crianças, né, o tempo todo. E o que a gente pode fazer além
além da nossa supervisão, é dificultar o acesso a algumas áreas. Então, dificultar o acesso se a sua casa tiver piscina, então cerque a piscina. Na sua cozinha, dificultar o acesso, porque geralmente os acidentes acontecem nessas áreas, né? Na piscina, na cozinha, no banheiro. Então, se a sua casa é elevada, né, mora num prédio, no segundo pavimento, dificultar o acesso a janelas, a corredores que têm escada. Então, prevenir é nesse, né, além da supervisão, a gente ajuda a nossa supervisão quando a gente dificulta o acesso. Nas janelas, o que que o pai poderia, mora num prédio ou mora numa casa elevada de um segundo andar, o que que o pai deve colocar de proteção nessas janelas para que essa criança não, porque a criança às vezes está brincando, pode subir na janela e de repente cai, né? Então, o que que o pai pode fazer para que haja prevenção nesse aspecto? Então, a gente usa, né, indicado grades e telas de proteção. E além disso, a gente geralmente as janelas, né, de prédios têm uma altura de um corpo que deveria ter mais ou menos um corpo acima de 1,10 para você conseguir visualizar, né? Então ela tem uma altura para a colocação da janela de 1 a 1,10. Então dificultar também o acesso à visualização dessa janela, no sentido que não vou colocar uma cama encostada na parede, porque a criança vai subir na cama e aí eu já não tenho aquele 1,10 de proteção de corpo, eu já Então, o diminuí. ideal seria eu não colocar cama ou móvel, cadeira ou um móvel, uma cômoda, eu não devo colocar, algo que eu não sabia. Eu colocaria fácil, fácil na janela, então eu não devo colocar numa janela, realmente, porque a criança fica mais fácil dela subir e Existem alcançar. relatos históricos de acidentes assim, né, o quarto ali, né, aquela janela não tinha uma grade ou uma tela de proteção, mas que não foi nem por conta disso que a criança caiu, mas a criança conseguiu empurrar a cadeira, colocou a cadeira para olhar. E aí, quer dizer, eu perdi aquela tela, aquela proteção de 1,10. Ela subiu na cadeira e aí eu já tinha como a criança colocar e se projetar para frente. E aí ela veio a cair dessa janela por conta disso. Então, a gente faz etapas de segurança, né? É igual aqueles dominó. Geralmente, se a gente tira, né, quando a gente tem aquela sequência de dominó que a gente dá um empurrãozinho e cai tudo. Se a gente tira um dominó, ele não vai derrubar tudo. Então, o acidente é mais ou menos assim. Então, a gente vai tirando os dominós, fazendo dificultador dessa criança. Então, supervisão. Eu não consigo ficar 24 horas de olho, né? Ele não consegue, a criança, ter 24 horas um adulto. Então, bora lá. Vamos tirar um outro dominózinho. Vamos colocar cerca, telas, grades. Então, é uma outra etapa. Agora eu vou fazer uma outra coisa também. Eu vou não colocar uma cama, uma cômoda, uma cadeira. Então, são etapas que a gente consegue para evitar acidentes, prevenções, medidas de prevenção. Na cozinha, às vezes, acontecem alguns acidentes, algumas queimaduras, né? E nesses acidentes também, em volta da cozinha, que você verifica mais, né? E quais as prevenções que o pai pode ter para que isso não aconteça. Então, cozinha, sempre minha mãe falava, minha avó, cozinha não é lugar de criança. É uma frase, né, que a gente ouve desde pequeno. E aí, é verdade, cozinha não foi preparada para uma criança, né? Então, ainda mais sem um adulto. Então, hoje eu quero levar minha filha para cozinhar. Então, ela pode estar ali comigo, entretanto, todavia, 100% de atenção sua filha. E algumas coisas ela não vai manusear. Quem vai manusear é você. Né? Uma faca, ligar o fogão. Então, são coisas que ela não vai manusear. Quem vai fazer é você, porque aquele local não é seguro para uma criança. Então, dicas de segurança, se você vai permitir que a sua criança adentre a sua cozinha com a sua supervisão. Então, se você estiver cozinhando, o cabo da panela tem que ser para dentro do fogão e nunca para fora. Porque você virou para cortar alguma coisa, a criança passou e esbarrou naquele cabo de panela e pode ter ali óleo, pode ter água quente, que vai cair nela. Eu já vi várias queimaduras, já peguei na delegacia crianças que foram queimadas justamente com isso. Às vezes um leite que pegou para colocar na jarra para ferver, e aí a criança puxou, e aí o leite esbarrou na criança.
Sabe qual que é outro acidente muito comum também em criança? Forno. Mãe tá preparando um bolo, desculpa, no fogão, no forno, e a criança vai lá com a mãozinha no forno, porque o forno fica quente, né? E ela não sabe que ali tá, então queima a palma da mão. Então, quando você estiver preparando um bolo, qualquer coisa no forno, então ali na cozinha não pode entrar criança, porque ela não sabe que ali tá quente. E se acontecer um acidente, quais as precauções que a mãe, esse tipo de acidente de queimadura dentro da cozinha, quais as precauções que a mãe deve ter, por exemplo, nos primeiros socorros? Então, a gente indica de primeiros socorros para queimadura deixa a água corrente. Então, assim, é uma queimadura pequena, né? Mas queimadura dói muito. Então, deixa o braço, a perna, o que queimou debaixo da água corrente, pelo menos uns 10 minutos, porque a gente quer esfriar aquela queimadura. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é esfriar. Então, eu vou deixar debaixo da água. E aí, né, assim, importante levar para o médico, ainda mais criança, igual eu comentei, palma da mão, a gente usa muito a mão, né? Então, pode ser até uma queimadura menos profunda, só que a gente usa tanto a mão e aquilo vai incomodar. Então, é bom levar para o médico para ele passar uma pomada, alguma coisa, para, né, cicatrizar mais rápido. Mas aí foi no braço, você passou água, deixou correr, esfriou. Não passar. É mais importante falar o que não fazer do que o isso que que eu ia fazer. falar, porque a gente tem aquelas receitinhas que não são legais e que a gente sabe que piora a situação da queimadura, piora a ferida da criança. E às vezes eu sei que a mãe tá com todo jeito, ela, nossa, sua mãe, minha mãe me educou assim, mas hoje a gente tem um estudo maior que a gente sabe que certas situações não devem fazer. Então, assim, o que às vezes a gente faz que não deveríamos fazer? Não deve passar manteiga. Eu já vi pessoas passando manteiga em queimadura. Não deve passar pasta de dente em queimadura. Na verdade, não deve passar nada que não seja farmaco. Tá? Aquelas receitinhas caseiras, né? Igual eu comentei, clara de ovo, manteiga, pasta de dente. Aí tem uma outra que passa açúcar, uma outra que passa café. Então, não se passa nada disso numa queimadura. Uma das funções da nossa pele é a proteção. Dentre a regulação térmica e várias outras, uma delas é proteção. Então, quando a gente queima, aquela área está exposta às sujidades do ambiente. E aí, o que a gente, quando coloca, né, essas receitas caseiras que não são farmaco para dentro? Aquilo está tudo sujo, o sal está sujo, o açúcar, a clara de ovo. Então, a gente está jogando, a gente está ajudando a risco de infecção, aumentando o risco de infecção. A gente está pegando aquele ambiente sujo e colocando dentro de uma área que está totalmente exposta. Então, tem um risco de infecção. Então, a gente não pode colocar aquela isso. ferida que era talvez pequena, ela pode se evoluir para algo muito pior, porque utilizou esse tipo de receitinhas que não são legais. Então, para primeiros socorros de queimadura, a gente pede para resfriar o ambiente com água corrente. Tá? E depois fazer um curativo, já que a pele foi lesada e a gente deixou aquela ferida aberta, para evitar, né, a sujidade aqui que tem poeira, né, vírus, bactérias pelo ar. Então, a gente pede para cobrir aquele ferimento. Só que se a gente cobrir com algodão uma queimadura, o que acontece? Gruda tudo, vira, né, gruda, que aí as fibrinhas de algodão vai grudar. Então, a gente pede para fazer um curativo antiaderente. Então, pode ser molhar uma gaze e colocar para ela não grudar. Algodão não é recomendável, então, porque o Não. algodão gruda e na hora se alguém for manusear, limpar, vai doer mais ainda. A criança vai sofrer mais do que deveria. E, assim, a gente também verifica que, assim, às vezes algumas crianças curiosas querem ver o remédio dentro de casa. Então, tem alguns acidentes também com questão de remédios que tomam ou produto químico também, que a criança, vou brincar de cozinhadinho, e aí acaba pegando aquele produto químico e acaba ingerindo. Quais são os cuidados que o pai e a mãe devem ter com esse tipo de situações? Então, a medicação que a família usa, que tem em casa, tem que estar em um local que não seja acessível para a criança. Então, assim, nada de botar na gaveta embaixo, botar em cima do guarda-roupa, né? Porque ela não vai alcançar.
colocar num lugar que é fechado. Então, sempre usar uma forma de dificultar o acesso. Então, a criança não pode ter acesso à medicação. Caso aconteça, né, ou tenham algum acesso, esqueci, então é aconselhável não provocar vômito. Às vezes, né, tem aquele dito, vou provocar vômito para a criança, para ela, né, jogar fora o remédio, então não provocar. Não dá nada para ela beber. Se der leite, corta o efeito do remédio. Não. Porque a gente não pode bater o martelo em algumas coisas, porque existe uma infinidade de substâncias, né? Farmaco e outras coisas que ela pode ter acesso e intoxicar. Não ofereça leite, suco, água, não ofereça nada. Pega o seu filho, o remédio e leve para o hospital. Avisa a médica, ela tomou uma cartela desse medicamento, tá? Esse. Então, eles vão ver qual que é o efeito daquele remédio e no intra-hospitalar eles vão ver qual que é a melhor forma de retirar aquela medicação que a criança ingeriu. Já fui em ocorrência, Silvana, que a criança teve acesso a uma substância tóxica porque o pai guardava isso numa vasilhinha de refrigerante. Então, os pais guardavam, mexiam com essa substância e colocavam debaixo do fogão, numa área, né, na cozinha, e em vasilhas de refrigerante. E a substância, por ser colorida, aquilo chamou a atenção da criança e ela ingeriu. Então, assim, outra dica não aproveite recipientes, né, de iogurte, de refrigerante, para colocar essa substância que é tóxica, porque a criança vai associar, vai ver aquele vasilhame e vai achar que é uma outra coisa que ela pode ingerir. Se for aproveitar, novamente, tenta, assim, se for aproveitar, eu não tenho outro lugar, mas já para guardar, eu só tenho aqui. Então, não num lugar fácil, que era ali, por exemplo, na casa, né, na área da cozinha. Então, novamente, bota num local que a criança não tem acesso de forma nenhuma, ou por ser alto, ou por estar trancado, só tem a chave o pai e a mãe. Porque aquilo vai incentivar a curiosidade da criança e ela vai fazer a ingestão. Eu sei disso, já aconteceu comigo, tá? Quando eu era pequena, minha mãe colocou também um produto tóxico no refrigerante, e foi justamente isso que aconteceu comigo e eu tomei. E aí tive que ir pro hospital. Eu vi que a segunda causa de acidentes com criança é afogamento. É uma das segunda causa de maior número, né? E aí nós estamos na época de férias. Criança vai verão, vai aí para piscina, lagoa, praia. O que o pai deve estar atento para que essa criança não caia em um acidente, né? Que aconteça algo de ruim, porque a gente quer ter uma férias feliz. E é verdade, olha, acidente com afogamento é a segunda causa de morte em crianças. A gente não ouve muito, né, falar sobre afogamento, mas é trágico e eu vou falar para você que é comum ainda a causa do afogamento, o afogamento levar ao que a gente fala de afogamento coletivo. Então, o que acontece? Quando alguém está se afogando, a boa intenção, um pai, né, uma mãe, um primo, um tio, vê alguém se afogando e quer tentar salvá-lo, resgatá-lo daquela situação. Principalmente se foi uma água, né, num corpo aberto de água, como se fosse uma lagoa, um rio, uma praia. Então ele quer ir lá. Na piscina fica até mais fácil. E aí eles também se colocam em risco. E a gente vê quantas vezes a reportagem, né? Pai, filho, mãe, filho, 3 da mesma família morreram afogados. Então, primeira dica, né? Sempre, principalmente para crianças. Se você for levar criança para um corpo d'água, para natação, para banho, a distância para a supervisão, a gente fala que é de um braço. E não é que de um braço a criança está na piscina e eu estou aqui no celular, aí de vez em quando eu olho e distraio. Não, é 100% de atenção. Não, eu coloquei uma boia, ela está sentada numa boia circular, tá tranquilo. Não tá. Então é a supervisão de um braço e muito bem 2 olhos, né? Lá em casa a gente falava assim, quando a gente ia para algum ambiente que tinha piscina, com as minhas filhas. 2 não, amor, tem que ser 4 olhos.
Então é eu e você olhando para uma. Aí depois veio a segunda, né? Nós 4 olhos olhando para as duas. Então eu tenho muito receio com piscina. Sempre sempre a gente manteve esse padrão. Ó, temos que ensinar as nossas filhas a nadar. Natação é segurança, não é esporte. Para mim, natação sempre foi sobrevida. Fala assim, e elas amam água. Então, desde pequena, elas fazem natação. Hoje a gente fica um pouquinho mais tranquilo em alguns ambientes. Agora, quando junta um monte, teve passeio escolar, por exemplo, das minhas filhas no Sesc. O que a mãe fez? Foi junto. E as duas nadam muito bem. Mas a mãe foi junto. Porque o comportamento das crianças em coletivo é diferente quando ela está sozinha. Às vezes ela quer se arriscar mais, né? Porque os amiguinhos fizeram isso também, eu vou também. Então, assim, natação é sobrevida, minha primeira dica. E a segunda é mantenha a supervisão integral da sua criança quando ela está em ambiente aquático. Então, você tem que estar de olho 100%. Outra dica, vai numa praia, não é acostumado, as praias têm os guarda-vidas. Às vezes vem do interior, não é acostumado com uma praia, não conhece o ambiente, então não se arrisque. Pergunte ao guarda-vida qual que é o melhor local para banho. Como que está o mar hoje? Posso ficar aqui? Você me aconselha? Pergunte a ele. Outra dica, não confie em objetos que flutuem para garantir a segurança da sua criança. Uma boia circular, um pneu, não deixe ela ali achando que ela está segura. Uma prancha, isso vai levá-la, ela vai ser arrastada pelo vento, pela corrente para mais longe e aí vai ficar mais difícil ela retornar. Então, a supervisão, o objeto flutuante não garante, não dispensa a supervisão. Tá? E não Às garante vezes a até segurança. prejudica. Às vezes até prejudica, muitas das vezes prejudica, porque como eu comentei, vai se arrastar para longe aquela prancha, aquela boia circular. Então, aquela boinha de braço que a criança faz assim, ó, e aí ela sai. A minha filha pequena, a gente ia para uma piscina, botava a boinha, e aí, né, a gente não tinha outra, além de ficar de olho, mas eu botava a boinha no braço. O que ela fazia? Ela esticava, mergulhava e esticava para a boinha sair pelo braço. Então, assim, não confia nessa. Existe hoje no mercado um colete de espuma, inclusive com um auxílio de flutuador que você pode botar até nas costas, e aí garante a flutuação da criança. Entretanto, novamente, não substitui a supervisão do pai. Então, o pai ali não vai permitir que a via aérea dele entre por debaixo d'água, mas pode ser que ele vá para longe. E aí você, né, tem outros perigos no ambiente aquático, não só o de afogamento. Né? Tem as águas vivas, se for na praia, tem a questão do sumiço da criança, a criança se perde na praia lotada. Você piscou o olho, cadê meu filho? Sumiu. Então, assim, tem outros riscos. Então, tem que ficar de olho, né? Não tem jeito. Essa questão de sumiço da criança também é importante, né? E quando está num local assim, quais precauções que o pai deve ter para que seu filho não suma assim num ambiente de grande multidão? Então, se for na praia, como eu comentei, assim, quando você perguntar ao guarda-vida qual que é o melhor local da praia, ele mesmo tem hoje na praia, eles vão ter uma pulseirinha. Então, ele coloca a pulseirinha no seu filho com a cor, porque é como se a praia tivesse cortada em vários trechozinhos. Aí, cada trecho tem uma cor. Então, ele vai colocar, essa eu peguei verde. Então, para o guarda-vida, ele entende que o verde, ele está naquela distância ali da praia, né? Naquele perímetro da praia. Ele vai colocar o seu nome do responsável e o telefone. Caso, né, a criança suma e alguém encontre, vai ter pelo menos o nome do responsável. Então, uma dica que a gente pode expandir para além da praia. Você vai num ambiente, né, às vezes numa pracinha, em algum lugar que tem mais gente, coloca o nome do responsável e o telefone. Novamente, não substitui. Mas Eu sempre falo que filho dá trabalho. Quem não quer ter trabalho, não tenha filho. E o trabalho é eterno, porque assim, meu filho está com 14, mas eu sei que é eterno. Quando ele for casar, eu vou
vai estar preocupado com o casamento, quando ele tiver filho, estou preocupado com os netos. Então, o trabalho que você tem, é algo que Deus nos deu como herança. Então, eu falo assim que não pertence a nós, pertence a Deus. Então, você está cuidando do melhor que é dado por Deus. Então, cuide com carinho. Não tem como, não substitui. A gente não pode terceirizar a educação. Isso mesmo. Então, assim, esse cuidado é importante que deve ter com a criança. A gente vê vários desaparecimentos de criança, às vezes porque o pai não teve essa atenção que tem que ter. A criança não deve conversar nunca com estranhos, né? Em qualquer ambiente, seja num ambiente de internet, seja num ambiente de fora. Essa educação que seu pai e sua mãe disse desde pequeno, você deve continuar, porque isso realmente é uma educação importante, de você não conversar, de você não sair de perto da sua mãe. A criança precisa saber dessas situações para que, filho, nós vamos para o shopping, né? Filho, fica perto da mamãe. Se você quiser ver alguma coisa, me peça. Então, essa educação, essa comunicação, né, Fabiane? Como é que você age aí quando você sai para esses lugares com as suas filhas? Ela tem 2 filhas, gente, 2 meninas lindas. E aí imagina, né? Então, assim, o que você pensa quando você está? Aí agora não é a Major Fabiane, é a mãe Fabiane, fala. Então, a gente tenta conversar sempre com elas nesse sentido que você acabou de falar, né, Silvana? Não converse com estranhos, fique perto da mamãe, dá a mão. Não sei porque as caçulas são mais pra frente, né? Eu falo que a Giovana era mais tranquila, né? Mas a Manu, que agora em fevereiro faz 8, ela é bem espoletinha. Então, eu falo assim, seguro na mão. Quando eu falava com a Giovana, ela já ficava pertinho. A Manu, eu tenho que pegar na mão. Às vezes eu pego no colarinho da camisa da cama, mas não deu tempo, ela saiu na frente, eu pego pela roupa. Vem. Então, sempre falando para ficar perto da mãe, né, para não sair, para não conversar com estranhos, sempre ficando de olho. E também eu crio formas, né? Às vezes eu seguro bem na mão, seguro na roupa, né? Teve uma época que tinha aquelas mochilinhas, e eu falava assim, gente, eu preciso comprar aquela mochilinha que gruda, que a criança fica parece uma coleirinha, né? Eu brincava que era uma coleirinha. Mas assim, às vezes é um método que a mãe tem, que os pais têm para manter os filhos próximos, porque eles e é normal, porque criança faz criancice, né? Isso. Nós que adultos que temos que nos preocupar com a situação, porque às vezes fala, nossa, a criança vai fazer isso. É o esperado dela, ela é criança, né? Ela tem aquela aventura, quer viver, às vezes quer fazer o que o filmezinho está falando. Então, assim, o que a gente precisa é nós pensarmos por essa criança, por sermos adultos. Perfeito. E aí, acho que nós já estamos estourando o nosso tempo. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, uma mensagem para eles. Eu acho que uma boa mensagem é que a gente lembrar que, como você falou, as crianças, elas não têm noção de risco, né? Para elas tudo é novidade, elas querem explorar. Então, um adulto, né, os pais, têm que garantir a segurança das crianças. Então, a responsabilidade foi um presente como você falou, né, foi um presente de Deus que o Senhor deu para vocês. Então, dediquem-se aos seus filhos, ao cuidado dos seus filhos. Uma criação assim segura, com afeto, explicando sempre os riscos, mas entendendo que eles estão suscetíveis a riscos, né? a ameaças aí de forma geral. Eles estão suscetíveis porque eles querem explorar. Então, mantenha-os, eduque-os, ensine-os a ser seguros, mas a sua supervisão é o mais importante para que eles mantenham-se seguros. Nós estamos chegando ao fim do programa Vivendo em Segurança e eu gostaria de deixar para vocês um versículo bíblico. O versículo diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Que o irmão tenha certeza de que só o Senhor Jesus nos dá segurança. Por mais prevenções que nós temos, por mais métodos que a gente utilize, é o Senhor que nos dará a segurança. E agora eu gostaria de me despedir, né, da Fabiane, gostaria de agradecer a ela por este momento, de estarmos juntos, por transmitir essas informações para todos os irmãos. Eu que agradeço, Silvana. A paz do Senhor, irmãos.